Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa depois de um certo tempo. Hoje eu vou conversar um pouquinho conosco, que eu também faço parte dessa reunião, não sou orador, eu sou um expositor. Então eu vou pedir para todos nós que a gente possa refletir sobre um assunto muito importante para nós. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Vivemos um momento muito difícil, muito medo, muita preocupação, frustração. Toda essa situação que passamos hoje é em função da transição que nós estamos passando. Não é o planeta, não. A gente costuma dizer transição planetária. Mas na realidade é nós que estamos transitando, passando por uma nova era, uma nova época. E nessa transição que nós estamos passando, se faz necessário tudo isso que está acontecendo conosco. Chegou um momento em que as nossas escolhas foram oportunizadas, em que nós mas tínhamos muito mais livre-arbítrio, tomando decisões até muitas vezes incabíveis para nós mesmos, porque nós não prejudicamos o outro quando tentamos ferir o outro, magoar o outro. Na realidade, o que nós fazemos é prejudicar a nós mesmos. Porque toda e qualquer atitude que nós fazemos, isso é repetidamente nos dito pela espiritualidade, que tudo que fazemos são consequências futuras para nós mesmos. Muitas vezes os prazeres que nós temos no dia a dia são tóxicos. É como se eu me intoxicasse com drogas. O prazer é momentâneo, porém quando o efeito acaba, normalmente a gente cai no chão ou até perde o chão. E os prazeres não estão só na volúpia do sexo, das drogas, do álcool, dos vícios. Os prazeres também estão na satisfação de nós sobrepormos a vontade do outro. E Deus, a criação, Jesus e toda essa falange de espíritos que nos acompanham e nos guiam e nos mostram o caminho, jamais interfere em nossas vidas, por incrível que pareça. Por isso que eu trouxe essa informação hoje, porque a pergunta sempre é: qual é a melhor forma de nos comunicarmos com Deus? Porque nós estamos o tempo todo, o que eu mais ouço hoje é: graças a Deus, vai com Deus, Deus vai me ajudar. Fazemos oração, fazemos corrente, fazemos pedidos e mais pedidos a Deus para resolver os nossos problemas. Os problemas que nós construímos. E na maioria das vezes, os caminhos que tomamos, a espiritualidade amiga, que na realidade são os mensageiros do Criador, são contrárias às nossas atitudes. Mas nós insistimos e eles respeitam. E quando nós chegamos no auge das nossas consequências, que começam a vir os frutos amargos, a gente começa a implorar para que Ele resolva os nossos problemas. Porém, tudo aquilo que construímos em nossas vidas, pela justiça divina, tem que ser desconstruído se não nos agrada por nós mesmos. Se construirmos um ano de desatino, e percebermos verdadeiramente, não pela dor, mas pela consciência de que eu cometi um engano, eu vou retornar na minha vida praticamente o mesmo ano. É a lei do trabalho. Então não adianta a gente tomar atitudes inconsequentes durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas eu não sabia. Todos nós sabemos o que estamos fazendo. Todos. Sem exceção. Até os insanos, os psicopatas, os dementes, até eles sabem.
Eu vou dizer algo que todos nós sabemos. O espírito é sadio, o corpo está doente. As pessoas enfermas no corpo e na carne, aprisionadas que estamos no corpo deficiente, com distúrbio mental, paralisia mental, síndrome de Down e todos os problemas mentais ou físicos. Ao dormirmos, não vou nem falar de desencarnar, ao dormirmos, temos toda a liberdade. É evidente que o perispírito, que é a forma da forma, está dilacerado por algum motivo, como se fosse uma forma de bolo. Se eu tenho uma forma de bolo num formato de uma borboleta, e eu não cuido dela, jogo ela toda vez no armário, uma hora ela se amassa. E ao se amassar, toda vez que eu fizer um bolo, eu vou ter um trabalho, não é assim? Eu vou ter que ir lá, se quiser fazer a borboleta perfeita, eu vou ter que ir lá acrescentar um pouco de massa e tal, fazer um remendo, né? É a mesma coisa o nosso corpo perispiritual. Ele é consequência das nossas atitudes. Por isso que fazer o mal ao outro, como Shakespeare nos diz, é tomar veneno querendo que o outro morra. Porque o que é de direito dele, ele vai responder. Eu não tenho interferência na vida dele. Como Deus, o Criador do universo, Jesus, nosso governador planetário, não interfere. Não interfere. Por isso é justiça divina. Essa é a justiça divina. Nós somos os únicos herdeiros daquilo que construímos. E nós somos os únicos que podemos modificar isso. Ninguém mais pode. Quando existe o milagre, a gente diz o milagre, é porque chegou o momento de ocorrer, e o que está ocorrendo é algo para todos, para quem está, que nem recentemente uma menina estava em coma, e despertou sem nada, completamente normal. Foi uma convulsão na família. Tudo isso tem um porquê. Aquela outra, também todos viram na internet, que estava com câncer terminal, de repente desapareceu. Os médicos ficaram abismados. Como assim? Dormiu com câncer terminal, acordou sem nada, sem uma metástase. O que aconteceu? Aí vêm as dúvidas, as perguntas. E é isso que o universo faz. Ele nos desperta de alguma maneira, que nós não somos seres encarnados com uma vida material, quizás um dia passar ao mundo espiritual. Mas ao contrário, somos seres espirituais, astronautas do universo, transitando entre mundos, até chegar na nossa escola, porque a Terra é um planeta escola, e nessa escola ter a oportunidade de aprender, como é o nosso caso no nosso colégio. Existe aqueles alunos que sentam na primeira carteira porque estão interessados em aprender, e existe do fundo, a turminha do fundo, né? Eu posso falar de carteirinha porque eu fui a turminha do fundo. Então, quem está no fundo, ele vai para a escola, ele não vai aprender, ele vai para a escola porque é obrigado, que a mãe e o pai mandam. Então, como jovem que está, não mede as consequências, ele simplesmente vai para a escola, aproveita a vida doidada, bagunça, farra. Porém, as provas vão vindo, não é assim na escola? Chega no final do ano, hoje é DP, na minha época reprovação mesmo, na segunda época, chega no final do ano, vem a prova, né? E a professora falou, aprendeu? Ah, professor, aprendi tudo. Então guarda o caderno, vamos ver se aprendeu mesmo. E percebe que não aprendeu nada. E aí vem a expiação. Sabe qual é a expiação? É todos os seus amigos daquele ano passarem por um novo ano e eu ficar naquele ano de novo. Tem expiação maior que essa? Primeiro, o repetente aí.
você fica com a informação de repetente. E segundo, que vai ter que ver os mesmos professores, as matérias, tudo de novo. E às vezes não aprende. E continua lá no fundo fazendo bagunça. Repete, fica frustrado, revoltado com os professores, revoltado com todo mundo. Mas começa a aula, ele está no fundo de novo. E assim somos nós. Passamos de encarnação em encarnação, até começamos às vezes no meio, mas vai cedendo às nossas reminiscências, que arrastamos por séculos. Vamos lá para o fundo de novo. E quando desencarnamos, ou quando nos frustramos com alguma coisa da matéria, desemprego, amor perdido, nós nos frustramos e nos revoltamos muitas vezes com o Criador, como se Ele tivesse culpa do projeto que eu tinha, não fiz, e reconstruir um outro projeto que me prejudica. Então nesse projeto, nessa procura com o Criador, será que a melhor resposta são os templos? Será que é lá que Ele está? Será que lá Ele pode me ouvir melhor? Seja qual for o templo, budista, católico, espírita, será que lá Ele pode me ouvir verdadeiramente? Quando as religiões, na realidade, são corrimões de nossas vidas evolutivas. São escolhas que tomamos, como aqueles corrimões de nossas casas, que eu escolho de acordo com o que me agrada. Decorei esta casa maravilhosa, olhei e falei, não, ali fica bem um corrimão redondo, para quando alguém não conseguir subir sem se segurar em algo, é esse corrimão que vai servir. Passa um tempo, não gosto do redondo, não, eu gosto de quadrado. E muda para o quadrado. E assim nós pulamos de filosofias e religiões, a gente pode ver. Um dia espírita, outro dia evangélico, outro dia cai na Umbanda, e depois volta para o evangélico. Por quê? Porque muitas vezes nós seguimos o ouvir dizer. Olha, eu fui numa igreja evangélica, olha, o cara perdeu tudo. Foi lá, fez o que tinha que fazer, recuperou tudo. Ou eu fui no centro espírita, que lá tem uma médium que quando dá um passe, você sai leve, solto. E assim as outras casas. Só que esse que perdeu tudo, que recuperou, teve uma oportunidade de ressignificar o seu comportamento. Olha, esse é o caminho. Porque Deus não diferencia. Jesus, Ele não falou que Ele era cristão, que Ele era evangélico, Ele não falou. Ele não tinha religião, Jesus, ou tinha? A religião de Jesus, sabe qual é? Do amor cósmico universal, que é o amor de Deus. Então Jesus nos ensinou isso, mas Ele falou, não tem problema. Não tem problema, você se sente bem lá, se você consegue. Sabe onde é que Jesus está? Aliás, onde é que Deus está? Jesus falou assim, queres conversar com o Pai? Entre em tua casa, fecha as portas, apaga a luz e Ele te ouvirá. Esse é o nosso templo. Esse é o nosso templo. Mas não é eu sei, eu acredito, mas ainda não sei. Acreditar é compreender que existe. Saber é aderir que existe. Então, nesse momento, quando entramos em umas casas, é ela que vai nos dar o caminho. Mas nós precisamos aderir à informação desta casa. Porque todas as casas religiosas, todas sem exceções, está lá cunhado a mensagem evangélica
do Criador e de Jesus, evangelizando a cada um de nós. Está lá, todas seguem o mesmo padrão. Nós muitas vezes modificamos, é evidente. Então, nesse processo, o que nós fazemos nas casas filosóficas, religiosas, ou na nossa casa? Nós rezamos. Deixa eu vir para um pouquinho. Nós rezamos, ou seja, criamos um mantra no desespero de resolver imediatamente nossos problemas. Pegamos o terço e fica uma Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. No final esquece, caramba, era o 104, 114. Que número eu estou mesmo? Esqueci, eu estava pensando em outra coisa. Eu vou começar tudo de novo. Será que através das correntes, quando a gente precisa de algo muito importante, a gente faz uma corrente, ou acompanha uma corrente? Gente, é reflexão, tá? As minhas exposições são reflexivas, não estou afirmando nada, para que a gente avalie, tá certo? Não estou dizendo nem que está certo ou que está errado, para a gente avaliar. As correntes individuais, o que nós fazemos para nós, ou o que colocamos no Facebook, no YouTube, nos grupos, coletivas, não é isso? Ou seria a prece? Sabe o que é a prece? Eu tive refletindo um dia desse. Eu estava vendo minha vida normal, com meus filhos, pensando, nos meus netos, que estão numa idade um pouco complicada. E eu percebi o seguinte, que nós, eu digo nós, tá? Não estou dizendo vocês, nós. Funciona assim. A espiritualidade fica do nosso lado que nem um pai e uma mãe. E às vezes até é o pai e a mãe que está do lado, Não faz isso, tu vai se machucar. E você vai indo. Não faz isso, você vai se machucar. Eu continuo indo. Não faz isso. Eu já ouvi assim, o filho falar para o pai, você não se arrebenta, mas não faz isso, filho. Olha, eu já fiz isso, quebrei a cara. Você não quebrou a cara? Deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar a cara. Isso para mim é masoquismo, Então, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A espiritualidade nos fazendo. Então ela começa a colocar obstáculos da minha vida. Ela não interfere, ela não muda a minha vida, mas ela põe obstáculos. Eu afasto e pulo. Põe outro, eu afasto e pulo. Aí eu falo assim, eu sou persistente naquilo que eu quero. Ou será teimoso? A gente tem reflexão. No final, eu realmente não tenho mais jeito. Eu fico num beco sem saída. O que eu faço? Uma prece. Não é assim? Aí eu me perguntei, a prece é minha para ser atendida ou é da espiritualidade que foi atendida? Porque eles estavam pedindo para mim mudar o caminho e eu não queria. E quando eu percebo que eu estou errado, é porque eu ouvi a preces deles. É o inverso. Na realidade, nós ouvimos a espiritualidade e nós pedimos, Só que a nossa prece é tipo assim, eu caminhei até aí tudo errado e quero que eles resolvam esse problema que eu criei. Aguardando que anjos, eu vou em cena, aí eu me modifico, Eu levei um baita de um tombo, estou machucado, eu me modifico. Aí eu viro outra pessoa. Completamente diferente, tolerante, bondosa, ou seja, fazendo uma espécie de troca com a espiritualidade. Eu fico bonzinho, você resolve o meu problema, tá certo? Então, nesse momento, eu começo a fazer a prece. A prece é uma invocação, não é isso? E uma transmissão de pensamento. Eu vou pular isso aqui, que isso é um pouquinho longo. A prece. Aí a pergunta, aqui. Aí a pergunta, Deus não ouve, pergunta não, afirmação, Deus nos ouve através da oração.
Ué, mas prece e oração não é a mesma coisa? Pelo menos é o que a gente escuta todo o tempo. Orar e prece, fica, né? Então veja bem, é para nós refletirmos. A prece, como eu disse, é a espiritualidade pedindo para a gente mudar e a gente não muda. Aí quando eu percebo, começo a pedir para eles resolver um problema que é meu. É a prece. A oração, na realidade, é o seguinte: seu Wi-Fi está ligado com Deus? Eu falo da nossa linguagem atual, né? A pergunta é essa. Mas como é que eu ligo? Não sei. Como é que eu ligo meu Wi-Fi com Deus? Conecte-se com Deus. A senha é oração. O que é a senha? A senha é efetivar, né? Se eu não tiver senha, eu não entro. Eu sei que a casa aqui tem senha, mas se eu não colocar no meu WhatsApp, no meu celular, eu não entro nessa senha. Então, de quem é a atitude de colocar a senha? É minha. É assim? Então, a decisão é minha de colocar essa senha. Orar é ação. Orar é ação. Orar é ação. Não é palavras, é ação. Quem provou isso foi Madre Teresa. Madre Teresa. O que é disso? Quando quero falar com Deus, eu me calo e cuido. Então ele nada diz, apenas me ouve e me cuida. Entendeu? Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Vamos refletir isso. Mãos são mais santas, que servem são mais santas do que lábios que rezam. O que está acontecendo conosco hoje, com a humanidade? Comigo, conosco. Estamos preocupados com o coronavírus, que está matando não sei quantas pessoas. Estamos com medo dos nossos filhos, com depressão, suicídio está aí, jovens de 15, 14 anos, cada 25 segundos, uma pessoa morre de suicídio, uma pessoa tenta se suicidar, a cada 40 pessoas se suicida. Mas o que nós esquecemos é que cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome. 5 segundos. Morre de fome. Vocês sabem o que é morrer de fome? Já sentimos fome? Muita fome? Com comida em casa. Às vezes estou com fome, mas ou estou na rua, não cheguei, estou vindo do trabalho, estou com uma fome que o estômago está colado nas costas, mas eu sei que daqui a pouco eu estou comendo. Mas a pessoa morre, a pessoa seca e morre de fome. Então, o próprio Gandhi já disse: enquanto houver um irmão, na humanidade caído, ninguém desse planeta será feliz. Ninguém será feliz. Porque nós temos, mas espera aí, eu não tenho culpa de nada disso. Eu não tenho culpa de nada disso. Nós temos sim. Não culpa. Culpa não existe. A culpa não existe. Quem provou que a culpa não existe foi Saulo de Tarso, que um dia que virou Paulo, que ele não se culpou, e ao não se culpar, fez chegar o Espiritismo onde chegou hoje, a doutrina de Jesus, o cristianismo. Então, a responsabilidade de tudo isso é nossa sim, porque nós vivemos numa sociedade na qual nós construímos. É nós que construímos essa sociedade, através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e atitude. Porque as nossas atitudes corrompidas alimentam a psicosfera planetária,
que alimentam aqueles contrários que querem continuar, que a psicosfera continue corrompida. As drogas, vamos fazer uma reflexão aqui, as drogas. A responsabilidade de drogas na rua é de quem fabrica, de quem fornece ou de quem as toma ou a usa? Muitas vezes é nossa, dos pais. É uma reflexão para nós fazermos. Então a sociedade hoje pede, implora que nós mudemos. Por isso que ouvimos o tempo todo, nós escutamos. Vou falar de novo, nós escutamos, mas não ouvimos. Porque escutar é porta bater, cachorro latir, gato miar, briga de vizinho, isso é escutar. Ouvir é refletir. Quem ouve não são a parte cognitiva do ouvido, é o coração. Simbolicamente, quem ouve é o coração. O coração ouve, porque ao ouvir ele sente, ele se torna empático. Então, nesse momento, o que está havendo com a sociedade é que nós estamos completamente isento aos problemas nossos. Nós vemos os conflitos que estão por aí. Quantos compartilhamentos nós não fazemos no Facebook para poder, de alguma maneira, alimentar aquilo que está acontecendo que não é bom, só para mostrar para aqueles que são meus amigos a minha indignação, e alimenta aquele mal que Kardec falou, que o mal não deve ser alimentado, e nós alimentamos o mal. E não é alimentar o fazendo o mal, porque ele mesmo disse, aquele que não faz o mal também o está alimentando. A indignação não pode ficar como a psicologia fala, os indignados de pijama, que nós ficamos simplesmente indignados, compartilhando e compartilhando e compartilhando. Nós precisamos, como seguidores de Jesus que somos, estamos aqui porque estamos procurando Ele, principalmente porque nós somos convocados por Ele e aceitamos essa convocação. Porque o nosso planeta, a nossa sociedade, a nossa família, principalmente a nossa família, só vai mudar a hora que eu mudar, não adianta. Pode levar os nossos filhos em os maiores psicólogos, os maiores terapeutas, os maiores psiquiatras, que eles não vão resolver os problemas de nossos filhos. Porque esses problemas, eles começaram há séculos atrás. Num conflito entre irmãos, pais, filhos, não importa quem for, ou até inimigos de balcão. Uma discussão que gerou uma violência, que houve uma morte. Todos nós sabemos disso. Quantas e quantas bibliografias, quantas e quantas histórias tem sobre isso. Dali criou-se um conflito, como se diz, de melhor entendimento, karma, entre duas pessoas que nunca se viram teoricamente. E a partir dali começou um convívio que pode chegar entre mãe e filho, que é o laço mais forte que existe. Todos nós sabemos ou acreditamos. Algum de nós acreditamos, mas ainda não sabemos. Porque vivemos como se não soubéssemos. Quem acredita, vive como se não soubesse. E nós não suportamos muitas vezes nossos maridos, nossas esposas, os nossos pais, que nos deram a oportunidade da vida, não importa quem ele seja, um drogado, um viciado, batia na minha mãe, não estou dizendo que está certo, mas ele me deu a oportunidade de estar nesse planeta, tratando da minha missão, que sou eu. Irmãos que não se falam, mães que imploram a presença dos filhos.
E nós estamos preocupados com coisas materiais. Não estou falando isso para a gente se sentir culpado, não. É para refletir. Porque a culpa não existe. A culpa não existe. Não existe. Por isso que eu disse de Saulo. Saulo, não sei se vocês sabem, ele praticamente quase exterminou os cristãos na época. E ele ia atrás de um líder chamado Ananias. Um líder. Por isso que ele ia para Damasco. Encontrou Jesus. Jesus só fez uma pergunta para ele, apenas uma. Uma pergunta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tocou o coração dele. E a cegueira de Saulo não foi uma cegueira física, uma cegueira espiritual de tudo aquilo que ele percebeu de errado que ele estava fazendo, que ele tinha que se converter naquele momento. E quem curou Saulo, mostrando todo o ensinamento de Jesus, foi Ananias. O mesmo que ele ia matar, foi o que o curou da cegueira. Por que isso? O que simboliza? Porque Jesus sempre falou simbolismo. Essa cegueira era a ignorância da responsabilidade que ele tinha. Então, a partir do momento que ele observou tudo isso, ele começou a enxergar o seu destino, a sua tarefa. E provavelmente eu estou aqui para mim, para isso, para que eu possa enxergar a minha tarefa. E eu acredito que muitos de vocês, porque o acaso não existe, o acaso é uma forma de Deus se manter anônimo para aqueles que não acreditam. Porque para as pessoas que acreditam, tudo que acontece foi porque Deus determinou, porque o acaso não existe. Agora, para aqueles que não acreditam, o acaso existe, porque Deus vai fazer tanto para o bom como para aquele que é doente, que é ruim. Apesar que não existem pessoas ruins, existem pessoas corrompidas emocionalmente e em decisões. E nesse momento, Deus os ajuda através do acaso. Que nós, de alguma forma, possamos avaliar a nossa responsabilidade. Não adianta eu querer ajudar o meu semelhante da porta da minha casa para fora, se dentro da minha casa eu não, ou eu sou o conflito, ou então eu não gerencio conflitos. Porque a nossa responsabilidade de cada um de nós dentro do nosso lar é gerenciar o conflito que nós mesmos construímos. Porque não haveria justiça divina, não haveria amor divino, se o meu Criador colocasse eu ao lado de alguém que me prejudica, ou vice-versa. Se estamos juntos, como diz Fernando Pessoa, é porque somos anjos de uma asa só. E anjo de uma asa só, ele fica rodando. Eu preciso de outro anjo para me abraçar, para poder alçar o voo. Só que tem um detalhe, mais uma vez para nós refletirmos. Para alçarmos voo, esse anjo na qual eu abraçar, tem que ter uma asa diferente da minha. Porque senão eu não, nem ele alça voo. Isso significa que as pessoas com quem temos que estar abraçados são todas aquelas que por algum motivo sejam diferentes de nós. E de preferência os nossas desavenças. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela paciência, que ilumine os nossos lares. Muito obrigado.